incerteza. Oi, Getúlio. Eu vou chamá-lo. Vamos lá. E vamos falar daqui a pouco da incerteza. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Eu entendi isso, que era para eu chamar, é isso? Ou não? Era assim, só que eu acho que talvez houve um mal-entendido que eu entrei com o meu perfil, entendeu? Então a gente Sim. só acabou nos equivocando na chamada, mas tudo certo. Quem faz ao vivo está Ah, tá. começando com esses equívocos e a gente, tudo, quando começa, a gente vai melhorando à medida que está começando. Obrigado Sim. por ter compartilhado conosco, para fazer esse desafio de transbordar para muita gente. Eu quero deixar a alegria de... Mas pode continuar o teu conteúdo aí, que eu já me encaixo nele aí. Sim, Vamos lá. a gente vai trocando, né? Vai somando. Eu estava falando, né, sobre quando a gente vai começar Mas a deixa eu fazer pedir, algo novo. Oi? deixa, Dá para me deixa, eu entender? só, deixa eu só pedir para vocês uma coisa importantíssima para quem está nos assistindo. Ó, eu vou fazer um pedidinho para vocês. Aperta nesse negócio aí, ó, nesse aviãozinho aí, ó, nesse avionezinho, e manda para um monte de gente. Eu vou mandar para um monte de gente aqui, ó. Você também faz o Exatamente. mesmo. Faz o Isso. aviãozinho. Aperta aí o coração também. Quebra a tela desse celular. Quebra a tela dele. Não deixa, Mandar não para deixa, algumas pessoas. porque o algoritmo, ele entende, o algoritmo do Instagram, ele entende isso como relevância. Então, se você puder fazer isso, certamente vai nos ajudar bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas. Mas fique à vontade, vamos lá. Exatamente. Eu estava falando, então, que esse friozinho na barriga ou incerteza tem um limite, que ele pode ser natural. Só que tem gente que para por aí, fica na incerteza e sente medo, e aí a pessoa começa a vir só, né, as coisas que ela acredita que não vão dar certo, e ela só fica no lado que não vai dar certo. E ela acaba não começando o próprio negócio, a empreender. Às vezes pode ser até uma coisa bem simples. E isso tem uma origem, né? Pode ter uma origem. Então eu vou falar assim um pouquinho da origem e depois, Getúlio, você fala sobre, né? Você tem bastante aí para ensinar a gente também. Pode ter uma origem lá na nossa criação, né? Muitos travamentos, essas coisas emocionais, a gente acaba tendo durante o nosso desenvolvimento. Por exemplo, em casa, né? Desde criança, depois na escola, e depois o convívio com alguns amigos, depois pode ser com o patrão, né? E depois também, dependendo do relacionamento, o que pode acontecer? Um tipo de controle sobre a gente. Então, quero que vocês lembrem aí, por exemplo, da infância de vocês, se vocês foram controlados ou limitados para criar. Então, quando a gente é criança, a gente brinca, né? A gente brinca, a gente é livre para isso. E depois vão acontecendo algumas coisas que a gente fica meio que limitado de fazer as coisas do nosso jeito. E isso envolve não só a criação, mas a parte de começar algo novo, a gente precisa ter liberdade, né? Então a gente traz todos esses traumas, a Catiusca está falando. Então esses traumas, a gente acaba levando para a vida adulta e a gente fica com ou pode ser negativismo, medo, né? Quer Você falar? já é mãe, Cláudia? Você já é mãe, né? Sou mãe, Legal. sou mãe. Na verdade, esses problemas, Cláudia, eles podem ser oriundos desde o período da gestação, dos primeiros, da Sim. formação embrionária já. Porque uma Uhum. comunicação muito estreita
do novo serzinho com a mãe. E ele acaba absorvendo tudo que está a seu redor. Os movimentos, os sentimentos que a mãe, que a família está desenvolvendo, está acontecendo ao redor da família nesse momento, eles afetam isso. Isso leva, como o Carlos está falando aí, sobre uma instabilidade. O medo leva a uma instabilidade. Então, gera esses medos. Se a mãe sente medo, sente pânico, tem sentimentos ruins, nutre sentimentos ruins durante a gestação, essa criança, ela certamente vai levar informação para a sua vida adulta. E detalhe, uma coisa tão curiosa, porque é muito difícil de você acessar isso depois. Porque você não sabe, não entendeu que isso foi num período de gestação ainda. Às vezes nem mesmo a mãe lembra desses detalhes. Só exato, talvez o dia no subconsciente, né? De que cruzar, talvez, essa informação que ela vai entender. Agora, o fato é que as crenças autolimitantes é das coisas que mais poda o crescimento do ser humano. É uma coisa assustadora isso. Eu tenho descoberto isso todos os dias. A gente está descobrindo que tem uma série de crenças que a gente vai acumulando ao longo dos dias da vida da gente, que vai nos envolvendo, como se fosse uma rede que vai nos aprisionando. E quanto mais você mexe, mais você se enrola. É um negócio impressionante. Enquanto você não tiver a paciência de soltar a primeira armadilha, para soltar a primeira mão, e ter paciência para ir soltando o resto, você vai ficar preso nessa armadilha. Se você quiser sair dessa maçaroca que o organismo se meteu, que a mente se meteu durante esse período, certamente vai ficar cada vez mais difícil acontecer isso. Então, é um aprisionamento horrível que acontece e que precisa ser desmistificado para que a gente consiga fazer o que foi chamado para fazer. Continuando essa questão da mãe, se você me der só para eu aproveitar, né, o gancho, ela é tão importante, né, o vínculo, que, por exemplo, tem pessoas que até começam o próprio negócio, mas elas, na parte, ela até pode ganhar bastante dinheiro, a parte financeira começa a crescer, mas ela não consegue se manter, nem fazer o negócio crescer, porque ela utiliza o dinheiro, né, a administração, mesmo que ela ponha outras pessoas, ela se enrola inteira financeiramente, põe tudo a perder. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço várias, que empreenderam, tiveram um certo sucesso, mas, até numa vida sem ser empreendimento, mas a pessoa começa a gastar dinheiro que não tem, né? Ou acha que começou um período bom do negócio e aí já pode extrapolar. E ela não consegue controlar, né? Isso tem muito a ver também com essa parte da mãe. Por exemplo, o pessoal que estuda a constelação familiar, então tem uma hierarquia. E a pessoa, nesse desenvolvimento dela, durante toda a fase de crescimento, gestação, enfim, ela passou por um processo que ela inverteu, por exemplo, ela acha que ela manda na mãe, né? Ela acha que ela pode controlar a mãe e mandar, fazer o papel de mãe, então inverter esse processo. E isso tudo, quando ela começa a respeitar essa hierarquia, não só com a mãe, mas o restante da família, enfim, não precisa nem ser muito assim uma coisa física, mas mental mesmo, a coisa começa a mudar, né? Então tem estudos científicos relacionados a essa parte também. Então é muito importante esse processo de vínculo, né, com os pais, com a mãe. O acesso à sabedoria que começa a mudar toda a história. Porque quem construiu, quem fez essa máquina tão complexa foi o próprio Criador, né? Então, sim, ele sabe cada detalhe aonde está o problema. Ele sabe como é que ele fez, como é que era para funcionar e como é que a gente colocou essa máquina para funcionar. Ele sabe onde é que está o erro. Entende? Ninguém mais habilitado, capacitado a cuidar da máquina que aquele que a construiu. Então, quando a gente acessa
a sabedoria, e é interessante quando você começa a fazer um estudo da sabedoria, o que significa a palavra sabedoria, ela está escrito no seu original hebraico, e está ligada a palavra Zara. Sabe o que significa a palavra Zara, Cláudia? Eu conheço a palavra, mas não sei o significado, não. Significa semear. Semear, pasme, semear. Então, olha que coisa interessante, tem tudo a ver com o nosso empreendimento, acesso, o nosso negócio, o nosso mastermind. Semear é um princípio. É um princípio. Lá em Eclesiastes diz assim, se pela manhã semeia a sua semente, à tarde não retém a sua mão, pois você não sabe que vai prosperar isso ou aquilo, ou se ambos são bons. Ou seja, o que ele diz assim, se você começou a fazer, faça, não pare de fazer, não faça só um período. Ah, tá bom aqui, eu vou fazer só isso, está tudo certo, eu vou ficar aqui, está tudo bem, está tudo certo. Não, não deixe de fazer, porque a gente foi criado para honrar um princípio que está escrito em Gênesis 1:26, que é, sejamos a imagem e semelhança de Deus, comportamento, pensamento, sentimento, palavra, ação e governo. E governo. Olha que coisa interessante, é o princípio da semeadura, como o Carlos falou, é o princípio da semeadura, porque aonde tem semeadura, ele pode até não ter colheita. Ele pode até não ter colheita, mas você nunca vai colher a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Você não semeia um grão de arroz, não semeia um grão de milho para colher um grão de milho. Isso não existe. Ou você colhe milho na proporção de 30:1, de 60:1, de 100:1, de uma quantidade absurda, realmente, que pode prosperar, virar essa semente, ou você não vai colher nada. A mesma forma, se você colher também, se colocar esses frutos, se você for colocar os maus frutos, eles vão também virar um problema, porque eles vão dar colheita. Olha que coisa interessante. Eles vão dar colheita. Essa semente ruim plantada, que, porventura, nossos pais, nossos professores, as pessoas que a gente tinha como autoridade, eles semearam na nossa mente, eles de certa forma, prosperou. Bom ou ruim, ele prosperou. Então, a gente se foi bom, ótimo, nós estamos fazendo aquilo que era o propósito de Deus. Se foi ruim, certamente nós vamos ter encrenca, nós vamos estar encrencados, como eu disse no início, nós vamos estar enrolados nessa rede complicada. Aí, a hora de pedir assim, meu senhor, você que fez essa máquina aqui, corrija aqui, por favor, me ajuda a me desenrolar. Aí começa a mudança da minha história, aí começa a mudança da tua história, aí começa a mudança do nosso telespectador, dessa pessoa que está assistindo a nossa live dessa noite, que é a proposta desse grupo é que a gente faça exatamente isso. Que se a gente entendeu, a gente quer que eles entendam também. Esse é o fundamento, não é sobre eu, não é sobre a Cláudia, é sobre nós. Entende? Olha que princípio interessante. Tem uma história, ainda nessa história de semeio, a história de um fazendeiro que colhia, que o cara era super bem premiado. Ele tinha prêmios porque ele colhia os melhores, ele sempre tinha recorde de produção. E foram perguntar para ele, entrevistar ele, por que ele tinha tanta produtividade naquela fazenda dele. Ele disse assim, é porque eu cultivo as melhores sementes e eu dou as melhores sementes para os meus vizinhos. Olha que coisa curiosa. Então, o processo tem que entrar, tem que ter uma coisa na nossa vida, na nossa mentalidade, uma coisa chamada generosidade. Se não entendermos isso, se cultivarmos um comportamento egocêntrico, essa semente é destrutiva, ela é completamente aterradora. Ela vai inverter todo o processo. O egocentrismo é uma praga, que ele precisa ser erradicado da nossa vida. Ele sequestra o crescimento e a nossa colheita.
Isso que você Entende? está falando é importantíssimo, sobre essa parte da gente salientar, porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento e habilidades que podem ajudar muitas pessoas. E através de ela começar a empreender ou ela fazer um infoproduto com esse conhecimento, com essas habilidades, ela pode estar passando isso para as outras pessoas. E ela fica naquela incerteza, né? Nessa turbulência. E uma primeira, assim, se alguém perguntar, mas, meu, que eu vou fazer, né? A gente vai ter um processo aí todo dentro do perfil, né? Do Semente, que a gente vai levar o pessoal para ter um conhecimento maior de si mesmo e poder enxergar. Mas, assim, a primeira coisa que a gente pode falar é o seguinte: não tem problema errar. Então, essa dúvida, essa incerteza, porque a gente fica, ai meu Deus, se der errado, eu vou errar. Não tem problema. É importante primeiro fazer, e aí corrige os erros, né? E depois aperfeiçoa. Aí entra a questão do perfeccionismo, que o perfeccionista ele fica naquela incerteza, porque ele vai errar, ou quer melhorar, mas tem que estar melhor, tem que estudar mais. Ah, ainda não estou bom nisso, preciso pesquisar mais. Então, aí a coisa não acontece, demora muito. Depois a pessoa esquece tudo, porque não pôs em prática. Então, sobre essa parte que você está falando de semear, né, entra a coisa do medo de errar. Não tem problema errar. A gente cresce ouvindo, tu fez errado, não é assim. Toda hora ouvindo essa frase do professor, né? É vermelho, errou, é vermelho, um X. Já traumatiza a gente desde da escola. Verdade. Verdade. A gente é moldado, a nossa vida é moldada a ser meio perfeccionista, né? E o perfeccionismo, de certa forma, é uma praga, né? Porque ele impede, às vezes, as pessoas fazer porque não consegue fazer perfeito. E, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: precisamos fazer. Quando a gente vai no processo de fazer, a gente vai errar. Até porque uma criança, até ela andar e correr, ela vai cair quantas vezes? Inúmeras vezes. Então, no processo, vai haver queda, vai haver erros mesmo até acertar. Então, tem um princípio do Mastermind que diz o seguinte: erre muito, erre rápido e erre barato. Porque isso é o fundamento. Quanto mais tempo você permanecer no erro, mais caro ele vai acontecer. Então, corrigir a trajetória rápido. Não ficar no erro. Então, o Danilo falou aí, é verdade, o feito é melhor do que o perfeito. Agora, é bem verdade que também a gente não precisa fazer mal feito. Entende? Sim, são princípios tentar fundamentais. fazer o melhor possível é natural e é bom, né? É lógico que a gente não vai ter. E feito é melhor do que não feito, né? Ainda dá para a gente completar essa frase. Exatamente. Isso. Uhum. Então, esse é o fundamento do que a gente planta. E, na verdade, a gente planta todos os dias. Todos os dias. É uma coisa curiosa. Mas a gente planta o quê? Bom, a gente planta uma série de coisas. Se a gente estiver dormindo, a gente está plantando? Está, por incrível que pareça. Até mesmo dormindo, a gente está plantando. Está plantando o conforto, a zona de conforto. E qual é os frutos disso? Pobreza, miséria. Esse é um dos grandes problemas que a maioria das pessoas, elas não querem submeter a um desconforto. Eu não sei se algumas pessoas viram a publicação que eu fiz hoje, que eu falei sobre sacrifícios. Então, é necessário que a gente faça alguns sacrifícios. Sacrifícios, mudança de hábito alimentar, a importância disso, porque se a gente quiser fazer prosperidade, a gente tem que fazer mudança de hábito alimentar, mudança de estilo de vida, mudança de mindset, mudança de ambiente, mudança de relacionamento interpessoal, mudança do emocional. Tem uma série de mudanças que a gente tem que fazer e que vai necessitar esforço, às vezes um esforço extra. Além do que isso vai fazer a diferença. Se você olhar os grandes líderes, as pessoas que fizeram grandes
grandes mudanças na sua história, na verdade, eles fizeram isso. Eles fizeram um esforço extra. Quem vai mudar a sua vida para fazer uma diferença na vida dos outros, ele vai fazer esse a mais. Ele vai fazer um over-deliver na vida dele. Entende? Isso é uma coisa super importante. Quando você faz over-deliver na sua vida, você já começa a colher os frutos. Quando você faz over-deliver na vida dos outros, esses frutos começam a ser muito maiores. Sim. Porque eles impactam vidas. Eles impactam o comportamento das pessoas. Ele cria mais relevância para com o outro. Vai criando autoridade. Entende? Quando a gente cria esse conteúdo, a gente leva uma informação. Um sorriso faz uma diferença na vida das pessoas. Um sorriso é um plantio. Qual é a colheita de um plantio? De um sorriso, uma boa amizade, o desejo de um bom dia. Tem pessoas que às vezes estão correndo, eu saio para andar todos os dias de manhã, tem pessoas que estão correndo e não dão um bom dia para ninguém. Eu faço questão de dar um bom dia, olhar na cara e dizer assim, bom dia. Às vezes o cara mal dá um bom dia. Interessante, né? Como às vezes o desejo de um bom dia. Aí meu filho estava andando comigo um dia e disse assim, pai, por que você dá bom dia para todo mundo? E filho, quando eu desejo bom dia para ele, olha quantos bom dia eu tive de retorno. Verdade. Bem, eu andei e encontrei 20 pessoas, eu dei 20 bom dias. Eu tive 20 desejos de bom dia para mim, olha que coisa extraordinária. Então, por tudo que você faz, ela volta. A colheita do semeio que você faz. Então, mesmo que a gente vai fazer qualquer coisa, vai descansar o dia inteiro. Bom, a gente vai colher descanso, preguiça, enfim, alguma coisa vai sair desse nosso investimento que a gente está fazendo. Sobre se eu não cortasse o raciocínio, eu queria falar sobre... Pode falar. Da gente buscar... Eu tirei um pouquinho o fone de ouvido, dá para me ouvir bem? Sim. Microfone. Você está conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Se a gente for pensar cientificamente, a gente procura sempre estar nessa zona de conforto, porque o nosso cérebro ele quer economizar essa energia. Porque a nossa memória histórica, que a gente mora numa floresta e a gente precisa economizar energia para sobreviver. E acaba que a gente buscando esse conforto. Então, a gente tem que realmente, como você falou, estar além disso, né? E buscar estar acima de toda essa questão de zona de conforto. Então, o banho gelado, ou o banho ambiente, a alimentação também, muito doce ou muita carne, acaba deixando o cérebro mais preguiçoso ainda. E às vezes você está num ambiente que está confortável, você está ali, você não tá ganhando muito, não está também transbordando na vida das pessoas, mas você está sobrevivendo, então aí a pessoa fica naquele patamar equilibrado. E o equilíbrio, quando a gente vê a balança equilibrada, ela está o quê? Parada. Então, ou a gente decide, ou eu desço ou eu subo, né? Então, é claro que a gente quer subir. Então, a gente tem que desequilibrar essa zona de conforto para a gente conseguir sair, dar o primeiro passo e conseguir alcançar um objetivo e estar, assim, acima da média para poder, né, ter uma vida independente. As pessoas ficam muito dependentes de umas das outras, não só financeiramente, mas emocionalmente também, né? Isso pode acontecer entre os casais, entre patrão e empregado, uma dependência emocional de ser controlado. Você acostuma a ser controlado. Quando você toma a iniciativa de ter o seu próprio negócio, você vai controlar algumas situações, mas a gente tem que sempre lembrar do conceito de líder, né? Para não ser mais um chefe que quer só mandar e não respeitar as pessoas. Lembrando sempre disso, isso é importante. Uma das coisas importantes nesse processo, primeiro que a gente tem que entender o seguinte, qual é o primeiro local, qual é a primeira terra que eu tenho que semear?
na minha mentalidade. Esse local é a primeira terra que eu tenho que plantar. Essa fazenda que é o primeiro local que eu tenho que investir. Porque nesse local é que as coisas vão prosperar, que as coisas prosperaram para um lado ou para outro. Porque, na verdade, tem muita gente que para e pensa assim, ah, mas eu não prosperei. Até agora não prosperou. Prosperou sim. Só que para o lado contrário das coisas. Ninguém está parado. Ninguém está parado, não existe. Nesse planeta não existe nada que não esteja em movimento. Tudo está em movimento. Existem coisas que estão em micromovimentos, mas tem movimento. Até mesmo essa cadeira que nós estamos sentados aqui agora está em movimento. Existem coisas que têm movimento, mas que nos impressionam. Uma vez eu estava assistindo um filme não, era uma série, um documentário, na verdade, sobre a construção de pontes. E eu fiquei impressionado com a movimentação de algumas pontes. Que coisa incrível aquilo! E é exatamente para que não aconteça a ruptura das pontes que elas precisam fazer movimentações. Então, nada existe nesse planeta que não existe movimentação, até porque o princípio, se a gente for dissecando, a gente vai chegar no átomo, e hoje a humanidade conhece mais unidades subatômicas com partículas bem menores do que o átomo, mas o próprio átomo está em movimento permanente. E quando tem uma ruptura dessa estrutura que está em movimento, que os elétrons ficam fazendo um movimento ao redor do átomo, aí tem uma liberação de energia muito grande. Então, o grande problema é que muita gente acha que está tudo certo, que eu posso guardar, deixa os que estão de fora, porque os elétrons é como se fossem os de fora. Deixa os de fora se arrebentar, deixa eles trabalhar, deixa eles cuidar. Tem alguém cuidando, tem alguém que gosta disso, deixa lá. Eu fico tranquilo, eu fico aqui na minha, eu não preciso nada disso. Só que quando ele cair a ficha dele, talvez seja bem doloroso. Talvez seja bem doloroso porque vai ser no momento que ele vai precisar de enfrentar uma saúde de atendimento público caótico. Quando ele for depender de medicamentos numa farmácia que custam 3 vezes mais o valor da aposentadoria que o governo libera para cada um dos aposentados, é catastrófico isso, é assustador. Aí não tem mais tempo, porque o arrependimento já veio. Ah, porque se eu tivesse feito, o se é um problema. Então, se você tem é uma condição, ele é ótimo e é péssimo. O se é o momento que você tem agora. O que você tem de verdade que te cabe fazer agora? É ter o presente. É o melhor momento da sua vida, é o seu presente. Então, é esse o momento de você fazer investimento na mudança do seu comportamento. Você percebe que o país brasileiro é um país riquíssimo e que tem uma estatística assustadora de pessoas que empreenderam e se arrebentaram, faliram nos primeiros anos de vida da sua empresa. Por que aconteceu isso? Porque ele não treinou. Nós temos 2 possibilidades, sempre 2 possibilidades. Ou fazemos por tentativa e erro, ou vamos estudar. Se decidimos estudar, tem muita gente boa nesse mercado que pode nos ensinar. É simples assim. Ah, mas quem que eu vou? É quem está se propondo a te ensinar alguma coisa. Tem muito conteúdo, tem muita gente transbordando conteúdo de altíssimo valor nas redes sociais. Aqui no Instagram, você vai lá, você clica, parece uma quantidade enorme de gente falando sobre essas coisas. No YouTube tem uma quantidade enorme, você vai no Google, tem informação demais. As pessoas errar hoje, com a quantidade de informação que está disponível, tanto de curso que está disponível, é realmente eu vou usar um termo aqui que vai ser dolorido, mas é uma burrice. É uma burrice enorme. Ou preguiça, querer fazer as coisas de forma
desleixada, sem ter preparo para fazer, sem planejamento nenhum para fazer. Então, quando quebra esses princípios, quebra o princípio que é a lei do aprendizado, aí vai ter que vir 3 regras para... Sempre quando você quebra um princípio, você acaba tendo que se deparar com 3 regras. E essas 3 regras de contenção. E às vezes nem consegue conter mais, porque o estrago é muito grande. Lembra que eu falei lá? R pouco, R rápido, R pouco e R barato. Aí o erro foi muito, muito severo, foi doloroso, custou noites de sono, custou uma dor terrível no local mais dolorido que existe no bolso do homem, ou melhor, no homem, que é o bolso. Isso é realmente terrível. Então, é importante que a gente entenda de que precisa ressignificação dessas crenças. Primeiro, a gente precisa investir no plantio da nossa mentalidade, na transformação da nossa mente. Transformando a nossa mente, nós vamos começar a entender o processo. Nós vamos acessar pessoas, sabedoria humana, conhecimento humano, porque a conexão é uma tríade. O processo só vai acontecer de forma legal quando essa tríade está perfeita. A nossa relação vertical e a nossa relação horizontal. E quem que liga isso tudo? O amor. Ele desfaz isso tudo porque é o semeio, porque aquilo que eu quero para você, que eu quero para mim, eu quero para você. E aquilo que você quer para mim. Então, quando se junta pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo propósito, com o mesmo projeto, sem egocentrismo, as coisas fluem naturalmente, porque existe uma energia poderosa unindo essas pessoas, que ele vem direto da fonte. E essa fonte, ela não tem escassez. Ela não tem escassez, é extraordinário, porque ela é ilimitada. A única coisa que é limitada às vezes, a nossa capacidade de pensar nisso. Por quê? Porque foi implantado esse vírus das crenças limitantes. E isso é péssimo. Vamos falar um momento, se oportuno ainda, vamos falar um pouco mais sobre as crenças limitantes e como trabalhar essas crenças limitantes, que é extremamente importante para que a gente ajude muitas pessoas a resolver esses problemas. E muita gente... Aquele está falando aí, o medo do digital, e isso é verdade, o medo do desconhecido. O medo, na verdade, norteia as pessoas. E assusta demais as pessoas. Torna as pessoas paralisadas e incapazes. Queria aproveitar, Getúlio, ela perguntou também para quem tem medo de começar, né? E medo do digital. Que tem estudos de que países que são mais desenvolvidos economicamente, as pessoas confiam mais umas nas outras. De que empresas que têm sucesso por longa data são formadas por pessoas que estão na equipe que confiam mais umas nas outras. E o que isso é importante? É importante também, por exemplo, quando... Acho que deve estar fazendo eco, estou ouvindo a minha voz. Só um minutinho. É importante, por exemplo, a pessoa ela tem medo, como a Kelly perguntou, né? Tem medo de começar. E esse medo de começar é porque ela tem medo de errar, por exemplo. Lá no subconsciente dela, ela tem medo de errar. E como a gente tinha falado, não tem problema errar. Se ela tiver confiança em si mesmo, ela pode crescer e falir, perder tudo por algum motivo de crise econômica, sei lá. Aconteceu alguma coisa que ela perdeu tudo. O que vai fazer a diferença entre alguém que perdeu tudo, 2 pessoas que cresceram na empresa, montaram, empreenderam, enfim, e cresceram economicamente, espiritualmente, com a equipe, e de repente perderam tudo, digamos que perderam tudo. O que vai fazer uma crescer novamente e a outra não, por exemplo,
é a confiança em si mesmo. Porque se a pessoa não confia nela, ela vai já ficar com aquele complexo de inferioridade. Ai, não dei conta, perdi tudo. E aí a família também vem, nossa, você conseguiu acabar com tudo. Sei lá, tem esse monte, tem, né? As pessoas em volta. Mas se ela tiver confiança nela, ela falou assim, meu, eu já nasci aqui nesse mundo sem nada, não é verdade? A gente nasceu sem nada, a gente nasceu sem roupa. Começo do zero novamente. Só vai acontecer isso. Só vai acontecer de começar do zero por uma segunda vez ou terceira vez, se a pessoa tiver confiança nela. Se ela não tiver, então a confiança é também uma emoção, é uma característica que a gente pode trabalhar e ressignificar esse processo de ela ser uma pessoa desconfiada, por exemplo. Às vezes a família, ela foi muito passada para trás, passaram a perna e roubaram, usaram um nome, sei lá. Às vezes ela quis ajudar e a pessoa que ela ajudou teve má fé, né? Tem muito disso que pode acontecer. E a pessoa fica uma pessoa desconfiada. E aí ela breca. Então, esse é um fator que ajuda a pessoa a clarear a mente dela e enxergar que a confiança é algo que ajuda ela a começar novamente quantas vezes forem possíveis. Assim é a criança quando está andando, como você falou no começo. A pessoa, se a criança cai uma vez, desiste, não vou mais andar. Eu caí. Pois é. Né? Verdade. Então, mas o fato é que a gente precisa sempre estar modelando alguém, né? Isso faz toda a diferença. Por isso que a gente precisa, às vezes, de mentoria. Porque exato. Aqui, assim, nós somos, isso é provado estatisticamente, que nós somos a média da relação que nós temos com pelo menos as 5 pessoas mais influentes. Então, o que acontece? Quando a gente começa a se envolver com essas pessoas, começa a ter uma necessidade de modelagem. E aí começa um processo de pensar assim, será que eu estou com a pessoa certa? Eu estou no lugar certo? Será que eu tenho recurso? Uma coisa que você falou interessante, que as pessoas têm como começar do zero. Eu não gosto dessa palavra, de começar do zero. Para mim, ninguém nunca começa do zero. Já existe a gente. Para mim, não existe começar do zero. Tem sempre talentos. Tem pessoas com talentos a mais, que nasceu já até com uma característica genética um pouco diferenciada, mas todos nasceram com talentos, exceto que a pessoa tem um problema de natureza, assim, de enfermidade severa, que afeta a sua capacidade cognitiva. Mas, senão, todas as pessoas têm capacidades iguais, têm talentos iguais. Ela tem problemas de natureza limitante. Então, começa aquele questionamento. Tim Harvey, que fala que a gente tem alguns questionamentos que começam a brotar na nossa cabeça. Primeiro, quem eu sou? Quem eu sou? Aí o princípio das coisas. Quem eu sou? Segunda coisa, o que eu estou pensando está certo? Eu estou correto no meu raciocínio? Na minha cosmovisão, está correta? Está correta a minha cosmovisão? Diante das pessoas, se eu começo a modelar pessoas e vejo que a cosmovisão deles é diferente da minha, alguma coisa está errada. Ou eles estão errados ou eu. Se eu estou com resultados muito aquém deles, tem a probabilidade muito grande de eu estar com minhas crenças erradas. A Agatha está lembrando que a gente tem 5 minutinhos, tem que encerrar antes para conseguir salvar. Pois é. Bem lembrado. Então precisamos 21h57. Não, você começou exatamente. Temos até 22h10, né? 22h10 por aí. Isso. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Aí a gente entende que essas crenças precisam ser ressignificadas. E essas crenças, elas se refletem nos nossos hábitos. Bom, aí o caldo começa a engrossar, porque você ressignificar, você refazer um hábito é uma coisa muito mais sólida, ele já tem cerne. Parece que ele já tem vida própria. Então é bem difícil de você arrebentar um hábito, porque ele realmente está consolidado. Agora, por isso que é um passo a passo.
A gente não vai conseguir fazer isso de uma vez só. Bom, como é que nós vamos conseguir fazer isso? É com a ajuda de alguém. É alguém nos empurrando, é alguém pegando na nossa mão, é lendo sobre o assunto, conhecendo sobre o assunto, buscando mentoria, buscando consultoria, buscando treinamento sobre o assunto, é que a gente vai começar a fazer mudanças. E no primeiro momento parece que não vai ter grandes mudanças, mas tem mudanças. O grande problema é que quando a gente começa a mudar, a gente acha que a vida só está rampando. Tudo está numa escala só crescente. Então, isso é uma coisa que não acontece porque existe um crescimento e um platô. Um crescimento e um platô. Crescimento e um platô. Isso demorou a ciência a descobrir, a neurociência a descobrir que existia isso. Por isso que muita gente, quando chega no platô, desanima e às vezes desanda. Larga tudo. Porque quando chegou no seu primeiro platô. Exatamente. O primeiro platô, e às vezes até é necessário, às vezes até uma quedinha, e nessa quedinha é necessário que a gente acumule, entende que a gente está acumulando energia para ganhar impulso. Entende? Por isso entender desse processo. Uhum. É importante de lembrar, né, que o mentor, então, o mentor ele já fez um processo, já passou por aquele caminho, então ele pode encurtar o trajeto, faz você ganhar tempo, então ele dá uma direção, não que... Tem gente que já me perguntou assim, nossa, qual a diferença de mentoria para psicólogo? É muito diferente. O psicólogo, por exemplo, tem sessões que ele vai só ficar quieto ouvindo, né? Um exemplo. Lógico, tem vários tipos de tratamento e sessões. São coisas diferentes. O mentor, ele fez uma trajetória e ele vai te ajudar a ganhar tempo, né? E ele já caiu várias vezes, aí consertou. Então, ele vai te ajudar a chegar em um processo mais rápido e de uma forma que você consiga ir tendo certa habilidade. Teve o Danilo perguntou, né? Getúlio, hábito e habilidade andam juntos? Na verdade, sim, a habilidade, a execução da habilidade é uma prática, o hábito é algo depois que foi instalado, precisa-se de demandar tempo para instalar um hábito. No mínimo, começa a se instalar um hábito depois de 21 dias com sequência. Porque o hábito ele só acontece quando tem uma formação de uma nova rede neural. E isso depende da pessoa, né? Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Tem gente que vai demorar 50, 60, até 90 dias para se ajustar nesse hábito. O início... ele só vai começar nesse período de 21 dias. Não tem como você conseguir começar a formar um hábito antes disso. Depois de 21 dias, você começa a ter prazer em realizar aquela atividade. Tá? Então, eu queria pedir para o pessoal printar a live e compartilhar nos stories. Isso, compartilha aí. Semente do Empreendedor. Deixa eu tirar os comentários um pouquinho para o pessoal. Desativar. Eu tirei os comentários, vamos fazer um sorriso aí, Getúlio, para o pessoal printar. Que daí não fica aí. Beleza. Show. Você estava falando. Vamos... Então, para ensinar uma criança, é tudo mais tranquilo, porque uma criança, ela absorve tudo. Tudo que você joga para ela está numa fase esponja da vida. Agora, para você ensinar um adulto, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque para você ensinar um adulto, você precisa desconstruir o que já foi construído. Tá? Então, é um processo isso. Demanda um tempo, paciência e ressignificação disso. Então, primeiro, assim, passando isso, você tem que precisa ativar nesse indivíduo a capacidade de confiar nele mesmo. Exato. Eu preciso confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, ninguém vai confiar em mim. Exatamente. Então, esse é o processo. Eu passei a confiar em mim. Bom, isso vai influenciar o meu relacionamento com as pessoas? Vai. Certamente vai. Porque quando a gente está confiante...
é bom a gente despertar no pessoal, treinar em confiar nas pessoas. É importante a gente fazer esse Exatamente. treino, gente. Porque o Exato. brasileiro ele é muito desconfiado. A gente precisa aprender a confiar nas pessoas. Isso é importante para a gente, para o nosso processo e para o processo de todos os brasileiros. Vai. Continua, Getúlio, eu te interrompi. Desculpa. E aí o processo, o processo de confiança. O Tim Hardy aí que fala uma coisa bem curiosa assim. Ele pergunta assim: você acredita e merece ser rico? Talvez eu vou deixar essa pergunta para você. Eu quero que você vá lá no nosso feed, no feed do Semente do Empreendedor, no feed da Cláudia, no meu feed. Responda isso lá. Você acredita que merece ser rico? Essa é uma crença que talvez mais limita as pessoas, porque nos foi ensinado, talvez lá atrás, e que ser rico não era bom. Ser rico era algo ruim. E, na verdade, o Bob Proctor fala no seu livro que, na verdade, a gente tem que fazer um esforço gigantesco para não ser rico. Tem que fazer tudo errado para não ser rico. Olha isso. Porque a gente já nasceu rico. Nós somos filhos do rei do universo. Como que a gente não vai ser rico? Interessante é que a gente cresce Tudo, todas as ferramentas que precisa. É porque passou a perna em alguém. Por isso que o cara ficou rico, né? Tem essa frase. Nossa, deve ter roubado, é traficante, passou É a primeira coisa que vem na cabeça, viu? É a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. Acha que todo rico é desonesto. É bem verdade que muitas pessoas são tão ricos que só tem dinheiro. É bem verdade que tem pessoas que elas cresceram financeiramente e ponto final. Elas só têm dinheiro. Elas não pobres, cresceram. na verdade. São pobres. Pobres ricos. Porque elas não têm crescimento emocional. Elas não têm crescimento espiritual. Elas não têm crescimento físico, de mentalidade, enfim. Ele é um pobre que só tem dinheiro. Então, isso para mim, para o Getúlio, para mim, isso nunca interessou e nunca vai interessar. Então, essa ressignificação dessas crenças que precisa acontecer conosco. Então, preciso agir apesar do meu medo? Com medo. Então, o que você faz quando você está com medo? Eu vou fazer uma pergunta para a Águida. A Águida que tem medo. Ontem eu desafiei ela ficou lá, ficou com medo. Quando você faz, o que você faz quando você está com medo? Responda para nós aí. O que você faz quando você está com medo? Responda aí para nós. Enquanto a gente vai falando, quero que você responda aí no feed, nos comentários, o que você faz quando o medo bate na tua porta? Te bloqueia, te traz algum desconforto, te traz algum tipo de incômodo, alguma preocupação? O que você faz frente a uma situação em que te desafia? Fala para mim aí, fala para nós aí como é que você lida com essa situação, que a gente precisa tentar ajudar vocês no aspecto de enfrentamento desse momento de medo. Ela trava e foge, olha lá. Diz que foge, a Kelly disse com tudo pela frente, a Kelly vai mais para frente, ó. A Daniela, respira fundo, dá um grito de guerra e vou para frente. É isso aí, Dani. Isso aí. O Mactivan, correr. Mas você corre para cima ou corre do problema? Corre fala para mim. Contrário. Você corre para cima ou foge? Então, são situações que a gente vai se deparar com a situação e, um momento ou outro, nós vamos ser desafiados. A Águida fala que evita. O coração bate acelerado, a Marisa falou, o Danilo falou que tem que dar de frente igual o navio da tempestade, regaçar e atropelar. Isso aí, Danilo. É partir para cima, cara. Porque os vencedores... vai ter que encerrar para conseguir salvar. Os vencedores... Quanto tempo a gente tem? A gente tem... Quanto tem?
3 minutos. 3 minutos, 3 que eu entrei minutos. um pouquinho antes para pôr o título. Tá, então, vamos lá. Então, vamos concluir. Precisamos entender que desafiar. O primeiro desafio que a gente tem que ter é conosco mesmo. Não é, a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra o outro, é contra as Exato. influências do mundo espiritual, porque o espiritual talvez seja o mais significativo, porque o governo da nossa vida está no espiritual. Então, o físico, o mental, o emocional e o físico, eles são reflexos de um espiritual que não está ajustado. Então, Sim. o grande problema é que a humanidade, ele inverte o processo. Ele quer fazer governo através do seu corpo, através do seu cérebro. E o cérebro te manda fugir mesmo. Ele te manda lá uma descarga gigantesca de adrenalina e diz, vaza. Vai Você embora. tem que poupar a sua vida. Salva a sua vida. E assim, porque é economia de energia. É economia de energia. O cérebro não quer gastar energia. Ele não quer correr o risco da morte, até porque isso já está provado, o Danilo falou lá anteriormente, e é verdade, o que mais impacta a humanidade é o medo da morte e o medo da pobreza. E detalhe, aí 98% da população praticamente é pobre. Olha que coisa curiosa. E agora provou-se nesse Covid aí que assim, mostra que as pessoas ficam apavoradas com coisas que pode tranquilamente se resolver com ajuste no seu equilíbrio mental, emocional, do seu estilo de vida. Isso demonstrou também que as pessoas estão com um estilo de vida muito errado. Quem mais morreu, as pessoas não senis, quem mais morreram com Covid são pessoas que estavam com um estilo de vida errado, com doenças acumuladas, doenças pré-existentes e doenças desenvolvidas pelo mau hábito. Entende? Porque a gente precisa fazer ressignificação disso tudo, de mudança do no nosso lifestyle. Isso vai fazer a gente entrar um despertar da própria energia. Se a gente quer desenvolver, ter a chave do sucesso do que a gente vai fazer, a gente precisa entender a própria energia. Ter uma mente ensinável, ter um coração ensinável, ter um corpo ensinável. Se não tiver isso, eu sinto dizer, você vai ter problema. Você vai ter problema, vai continuar tendo problema, e às vezes vai até mais sério que daqui. Se você quiser fazer isso, entre em contato com essa galera aí, que está aí na Semente do Empreendedor, o Music Mastermind, vão conseguir te ajudar. A gente vai conseguir se ajudar e ajudar muita gente que precisa dessa ajuda de fazer uma mudança comportamental para que a gente melhore a vida de todo mundo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Nosso papo foi super bom, Getúlio. Obrigada. Em breve a gente vai estar todo mundo que veio. Amanhã decidiu alguma live? Não, só para já avisar aqui. O pessoal fica de olho lá nos stories, se tiver a gente vai avisar, né? Live amanhã. Um abraço, então. Tá confirmado? Tá confirmado? Live amanhã? Eu não sei. Eu não consegui... Daniele deu ok, Semente do Empreendedor, beleza? Live amanhã, mesmo horário? A gente avisa 21 nos e 12? stories e no feed. Sempre vamos colocar esse horário assim, né? Quando a nossa live aí da Semente do Empreendedor. 21 e 12, acho que é um horário bom, né? Show de bola. Um abraço para todo mundo. Beijo no coração de vocês. Prazer enorme. Bye.